Cobrar mais caro é o melhor jeito de fechar mais casamentos. Eu sei, essa frase ela parece estranha. A maioria acredita no contrário, que para fechar mais contratos é preciso baixar preço, fazer promoção, aceitar qualquer condição. Mas eu vou te provar que esse seu jeito de atrair noiva, além de não funcionar, está fazendo perder exatamente as noivas certas. E eu vou repetir para que você grave já de início. Cobrar mais caro é o melhor jeito de fechar mais casamentos. Na aula de hoje, eu vou te mostrar como fechar pelo menos 5 casamentos por mês, cobrando o dobro do que você cobra hoje. E ao longo dessa aula, você vai descobrir exatamente o que faz uma noiva olhar para uma profissional e pensar: é com ela que eu quero fechar. E mais importante, porque muitas vezes essa profissional não é a mais barata, mas a que sabe se posicionar. Presta atenção, porque o que eu vou te mostrar nessa aula pode virar a chave do seu negócio. E para te preparar, deixa eu te dar só um aperitivo. Quanto tempo leva para começar a fechar contratos cobrando mais caro? Tem gente que acha que precisa de anos, mas eu já vi fornecedores que fecharam o primeiro casamento em menos de 30 dias depois de aplicar essa estratégia. Qual investimento inicial realmente é necessário? Você não precisa de grandes estruturas nem gastar uma fortuna com tráfego pago. Na maioria dos casos, um perfil bem trabalhado e clareza na apresentação já mudam tudo. Os pré-requisitos para vender mais. E acredite, não é ter milhares de seguidores, nem ser famosa. Muitas vezes, quem você acha que não tem diferencial nenhum é justamente quem mais surpreende as noivas. Quais foram os serviços mais contratados pelas noivas nos últimos anos? Você vai perceber que não é o serviço mais barato, mas sim os que oferecem estilo, confiança e personalidade. Os formatos de oferta que mais funcionam. E eu vou abrir para você o porquê pacotes claros e bem estruturados fecharem muito mais contratos do que propostas soltas. Quanto, em média, uma profissional fatura nos primeiros meses? Não espere enriquecer de um dia para o outro, mas também não precisa esperar anos. Eu já vi faturamentos de 10 a 15 mil reais logo nos primeiros meses, só ajustando o posicionamento. Como criar uma oferta irresistível? Uma oferta que faça a noiva olhar e pensar: isso é exatamente o que eu quero e vai valer o investimento. Como fechar um casamento em até 7 dias? Sim, é possível e eu vou te mostrar como criar urgência real para acelerar decisões. O que fazer se você acha que não tem diferencial? Porque no fim das contas, o diferencial ele não é só o que você entrega, mas como você se apresenta. Os nichos pouco explorados, mas com alta demanda. Mini wedding, destination wedding, cerimônias religiosas específicas, casamentos sustentáveis. São oceanos ainda pouco navegados no mercado de eventos. E como vender mesmo sem muitos seguidores? Porque as noivas não estão comprando o número de likes, elas estão comprando confiança. Aqui eu não vou fazer uma palestrinha motivacional, nem uma promessa de fórmula mágica. É uma aula prática baseada em 25 anos de mercado de eventos e 15 anos dedicados exclusivamente ao mercado de casamentos. E eu posso te dizer com sinceridade, não tem atalho. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, mas é simples quando você entende como se posicionar. Eu vi isso acontecer várias vezes em feiras de noivas durante anos. Fornecedores lado a lado com a mesma chance. E os que cobravam mais caro saíam com contratos fechados, enquanto os mais baratos saíam de mãos abanando. E essa mesma lógica continua valendo hoje, todos os dias no digital. Talvez você duvide em alguns momentos. Pode até pensar: ah, mas no meu caso é diferente. Mas é justamente aí que está o sinal de que você precisa aprender algo novo. Porque se fosse óbvio, você já estaria fechando todos os casamentos que deseja. E o fato de não estar mostra que o modelo que você segue hoje não está funcionando. E é por isso que eu vou repetir uma última vez aqui na abertura. Cobrar mais caro é o melhor jeito de fechar mais casamentos. E ao longo dessa aula, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Eu não cheguei aqui por acaso, tá? Foram 25 anos dentro do mercado de eventos e nos últimos 15 anos meu foco foi totalmente no mercado de casamentos. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Eu nunca fui fornecedor de casamento. Não fiz decoração, não servi buffet, não fui cerimonialista. A minha especialidade sempre foi organizar feiras de noiva. Isso significa que eu passei anos no coração do mercado. De um lado, vendendo estandes para fornecedores que queriam expor seus serviços, e do outro, atraindo centenas, milhares de noivas para esses eventos, usando propaganda, campanhas, parcerias. Era um verdadeiro laboratório. De um lado, fornecedores ansiosos para fechar contrato, e do outro, noivas pesquisando, comparando e escolhendo o melhor. E eu vi de tudo. Profissionais com stand simples, fechando 10, 20 casamentos em um único final de semana. E outros no espaço ao lado, com stands caríssimos, passando o evento inteiro sem fechar nada. E foi ali nas feiras que eu percebi uma coisa que mudou minha visão para sempre. Não eram os mais baratos que fechavam mais casamentos. Na verdade, muitas vezes, os fornecedores que cobravam menos eram justamente os que saíam de mãos vazias. Enquanto isso, os que sabiam se posicionar como os mais valorizados eram os que as noivas mais disputavam.
E sabe o que é curioso? Isso acontecia rápido. Em questões de dias de feira, era possível ver quem tinha resultado e quem não tinha. Ou seja, não precisa levar anos para começar a fechar casamentos cobrando mais. Esse foi o primeiro ponto que eu aprendi na prática, observando dezenas de fornecedores em ação. Outra coisa que chamou a atenção era o tamanho da estrutura. Muita gente acredita que precisa investir uma fortuna para ter resultados, mas eu vi fornecedores com estandes simples, materiais básicos, fechando contratos muito mais rápido do que os que gastavam rios de dinheiro com montagens gigantescas. Ou seja, não é sobre o quanto você investe, mas sobre investir no que gera realmente valor para sua noiva. Esse é outro ponto. O investimento inicial pode ser pequeno, desde que direcionado da forma certa. E sabe o que mais? Eu também vi fornecedores que não eram conhecidos, não tinham fama, não tinham milhares de seguidores, fechando contratos o tempo todo. Isso me mostrou que os pré-requisitos para vender mais não são ser famoso ou ter audiência gigantesca. O verdadeiro pré-requisito é ter clareza no posicionamento, confiança na hora de apresentar o serviço. Os fornecedores que tinham pacotes claros, organizados e objetivos fechavam muito mais do que os que entregavam listas confusas e preços soltos. Isso foi uma das coisas que eu levei das feiras para o digital. A clareza do formato de oferta é o que transmite segurança e facilita o fechamento. Mas aí veio a pandemia e tudo parou. De uma hora para outra não existia mais feira, não existia mais stand, não existia mais aquele espaço onde eu via tudo isso acontecer ao vivo. E se eu tivesse ficado preso ao modelo antigo, eu teria quebrado. Foi aí que eu precisei levar todo esse conhecimento para o digital. E a grande descoberta foi que os mesmos padrões que eu via nas feiras, eles acontecem todos os dias na internet. A noiva ela continua pesquisando, comparando e escolhendo. A diferença é que agora ela faz isso no celular, no sofá da sala, em qualquer hora do dia. Eu organizei todos esses aprendizados. O que faz a noiva decidir rápido, o que transmite confiança logo no primeiro contato, o que faz ela aceitar pagar mais sem questionar, como estruturar ofertas que vendem e até como profissionais sem diferencial aparente conseguem virar a escolha número um. E eu transformei isso em um método que já ajudou milhares de fornecedores a sair da briga por preço e começar a ser reconhecido. Profissionais que antes cobravam pouco e fechavam pouco, hoje cobram mais e fecham mais. E lembra da frase? Cobrar mais caro é o melhor jeito de fechar mais casamentos? Essa é a cola que une tudo isso, a virada de chave. Foi nessa jornada que eu entendi de vez. As noivas não escolhem só preço, elas escolhem pelo valor percebido. Elas querem segurança, clareza, confiança. E quando você transmite isso, elas preferem pagar mais para ter você. Esse é o ponto que eu quero que você grave. Cobrar mais caro não espanta noivas, atrai as noivas certas. E eu sei que isso pode soar contraintuitivo, mas é justamente por isso que funciona. E é exatamente isso que eu vou continuar te mostrando nos próximos minutos, com casos reais de profissionais que aplicaram esse método e mudaram completamente a forma de vender seus serviços de casamento. Agora você deve estar pensando, ok, eu entendi a lógica, mas será que isso realmente funciona na prática? Será que realmente dá para fechar mais casamentos cobrando mais caro? E eu entendo essa dúvida. Por isso, deixa eu te mostrar casos reais de profissionais que aplicaram essa estratégia e tiveram resultados concretos. E não foram exceções. Foram pessoas comuns que enfrentavam dificuldades e que viraram o jogo quando mudaram a forma de se posicionar. A Priscila Tambani, por exemplo, de zero contratos a referência em cerimônias católicas. A Priscila é cerimonialista. E não é qualquer cerimonialista, ela é especializada em cerimônias católicas. Quando ela começou, ela estava zerada, tinha acabado de ser demitida, não tinha contrato e ouvia de todo lado. Esse nicho é pequeno demais, não dá para viver só disso. Pensa na pressão que ela passou. O senso comum dizia que ela deveria baixar o preço, aceitar qualquer evento, fazer de tudo um pouco. Mas a Priscila fez exatamente o contrário. Ela se posicionou como uma especialista, se valorizou e começou a comunicar isso de forma estratégica. Resultado disso? Hoje ela tem mais de 30 mil seguidores, ultrapassou 20 milhões de visualizações em seus conteúdos e ela fecha contratos de forma consistente. De zero contratos para uma referência em um nicho que todo mundo dizia ser limitado. Esse é o ponto. Não foi baixando o preço que ela conseguiu, mas se posicionando como mais valorizada. Cobrar mais caro é o melhor jeito de fechar mais casamentos. A Damares ela é confeiteira de doces finos e é outro exemplo incrível. Ela já estava quase desistindo do mercado. Poucos contratos, clientes sempre pedindo desconto e aquela sensação de que nunca ela ia conseguir viver de confeitaria. Foi então que ela aplicou a metodologia, reposicionou sua comunicação, mostrou o valor dos seus doces e começou a atrair noivas certas. Hoje ela soma mais de 200 mil seguidores nos perfis e fecha impressionantes 1.700 contratos de doces
por ano. Sim, 1.700 casamentos por ano. Isso significa quase 5 contratos por dia. E sabe o que é mais curioso? A Damares não virou a mais barata do mercado. Ela virou a escolha óbvia. E isso reforça outro ponto. Mesmo sem ter diferencial aparente, quando você transmite valor, uma noiva ela prefere pagar mais para ter você. Rô Azambuja, de 3 mil para 15 mil reais por casamento. A Rô, da Singular Assessoria Cerimonialista, sempre trabalhou duro. Fechava alguns contratos, mas valores baixos. Em média, 3 mil reais por casamento. E aí vinha o problema. Trabalhava muito, ganhava pouco e não conseguia crescer. Depois da mudança de posicionamento, tudo mudou. A Rô passou a ter fila de espera e contratos de 15 mil reais por casamento. Ou seja, ela multiplicou por 5 o valor que ela cobrava. E mesmo assim, ela começou a fechar mais do que antes. Eu sei que isso soa contraintuitivo, mas lembra do que eu estou falando desde o começo. Cobrar mais caro não espanta a noiva. Atrai a noiva certa. E a Rô é a prova disso. O que esses casos provam? Essas histórias têm algo em comum. Todas vinham de dificuldades. Todas estavam presas na lógica do preço baixo. E todas viraram o jogo quando entenderam que cobrar mais caro é o jeito certo de fechar mais casamentos. E aqui está a semente que eu quero deixar plantada aí com você. Se funcionou para Priscila, para Damares e para Rô, vai funcionar também para você. Porque não importa se você acha que não tem diferencial, se está começando agora, se não tem muitos seguidores ou se atua em um nicho pequeno. O que importa é aplicar o posicionamento certo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Nos próximos minutos eu vou abrir cada um dos pontos e mostrar como você pode aplicar no seu negócio de casamentos. Deixa eu te levar comigo para dentro de uma das feiras de noivas que eu organizei. Imagina um pavilhão cheio, corredores largos, música ambiente, aquele burburinho de gente que estava vivendo um dos momentos mais importantes da vida. De um lado, fornecedores ajeitando catálogos, do outro, noivas com as mães, irmãs, madrinhas, cada uma com um caderninho nas mãos, anotando tudo, comparando e perguntando. Eu vi essa cena se repetir tantas vezes que eu comecei a enxergar padrões claros, padrões que se repetem hoje, todos os dias, aqui no digital. Numa dessas feiras, 2 cerimonialistas alugaram estandes lado a lado. Eram parecidos em tamanho e localização, mas completamente diferentes na forma de se apresentar. O primeiro estava tomado por cartazes, promoção, desconto, pacotes especiais, só hoje, parcelamento em até 24 vezes. Ele falava rápido, mostrava preço antes de qualquer coisa e achava que com isso ele ia ganhar as noivas pelo bolso. O segundo, ele tinha um stand simples, com fotos grandes e limpas, de casamentos bem organizados, uma mesa com propostas impressas em papel encorpado e um roteiro de conversa que começava com uma pergunta desarmante: como você quer se sentir no dia do seu casamento? A partir daí, ele mostrava o processo, a linha do tempo, quem faz o quê, quando e como, e só depois que ele falava de preço. Adivinha quem fechou contratos dentro da feira? Não foi o rei do desconto, foi quem transmitiu segurança. É quase invisível para quem está do lado de fora, mas para quem está do lado de dentro, o mecanismo fica cristalino. Quando a noiva sente segurança, ela decide mais rápido e aceita investir mais. E é aqui que mora uma das primeiras grandes viradas que você precisa internalizar. O preço não é o primeiro motor de decisão, muitas vezes ele é o último. Você pode até pensar, tá, mas isso é uma feira, e no digital? É igual. O Instagram hoje ele é um grande corredor de feira, com a diferença de que ele está aberto 24 horas por dia. Uma noiva ela passeia pelo feed, ela entra e sai de perfis como quem caminha entre estandes. Compara estilos, lê comentários, vê depoimentos em vídeo, manda direct com a mãe do lado. O que fazia alguém parar num stand na feira é o que faz alguém parar no seu perfil hoje. Uma proposta clara, uma narrativa segura e um jeito profissional de apresentar o que você faz. E repara, não falei de número de seguidores, eu falo de clareza. Com clareza dá para fechar contrato em poucos dias. Já já eu te explico como isso acontece quando a noiva percebe que se eu não reservar agora, eu perco a data. Voltando à feira, outra coisa que sempre me impressionou era a velocidade com que as decisões aconteciam. Não era incomum ver noivas saindo com um contrato assinado no mesmo dia. Em outras situações, a decisão vinha naquela semana. A noiva ligava na terça dizendo que conversei com minha mãe, vamos fechar. Quando eu fiquei observando por que alguns fechavam na hora e outros não, eu encontrei 3 elementos recorrentes: processo, proposta e prova. Processo para explicar como tudo vai acontecer sem surpresas. Proposta para traduzir o valor em algo palpável, clara, sem pegadinhas, com opções que façam sentido. E a prova? Depoimentos, vídeos, histórias realistas que mostram que aquilo já deu certo muitas vezes. E repare que eu ainda não falei de investimento em stand, iluminação, brindes. Sabe por quê? Porque eu vi fornecedores gastarem pequenas fortunas com estrutura e saírem de mãos abanando.
E eu vi muita gente com estrutura enxuta, discurso afinado, voltando para casa com a agenda cheia. O que isso te diz? Que não é só o quanto você investe, mas como você investe. No online é igual, você pode gastar rios de dinheiro em anúncios, sem direção e não sair do lugar. Ou pode investir em um perfil bem apresentado, em vídeos certos, em uma página com proposta cristalina e ver os resultados aparecerem sem queimar o caixa. Não é que anúncio não funcione, funciona demais, mas funciona como acelerador de uma apresentação que já é clara, não como remendo de uma apresentação confusa. Comece com um portfólio organizado, proposta clara, em 2 ou 3 opções e 3 depoimentos em vídeo. Só depois acelere com anúncios. Lembra da confeiteira que antes de se reposicionar ela ouvia "tá caro"? Ela achava que o problema era o preço. Quando a gente reorganizou a forma de apresentar o trabalho, fotos em sequência que mostravam acabamentos, prazos, logística de entrega, teste de degustação, o porquê dos ingredientes, a experiência, ela parou de falar tabela e começou a falar projeto de doces finos para o seu casamento. Sabe o que mudou? O contexto. O doce deixou de ser um item e virou parte de uma experiência maior. A noiva ela não comparava mais preços por cento. Ela comparava quem eu confio para entregar sem eu precisar me preocupar. O resultado? Contratos em sequência. E sim, valores mais altos, porque a percepção mudou. Eu vou te contar outra cena que eu vivi mais de uma vez. Um fotógrafo com estilo autoral, marcante, cobrava bem acima da média da região. No stand dele não havia listas de itens, havia histórias. Ele mostrava álbuns no começo, meio e fim. Contava bastidores de luz, de tempo, de como lidou com os imprevistos. A noiva via página a página, que ali não era só um pacote de fotos, era uma história dela sendo contada com cuidado. Ele fechava contratos olhando nos olhos dizendo: "Eu só pego tantos casamentos por mês para garantir presença total. Se a sua data é essa, nós temos que decidir até tal dia, porque se outra noiva entrar, eu não consigo te atender no mesmo jeito." E isso é urgência real, não é pressão de vendedor, é gestão de capacidade. E é assim que nascem fechamentos em 7 dias, quando a noiva entende que não é uma oferta infinita, que existe agenda e que esperar pode se perder. Você percebe como isso conecta com os tais pré-requisitos que todo mundo acha que precisa? Muita gente acredita que precisa ser famosa, ter milhares de seguidores, equipe gigante, estúdio. A verdade é que eu vi gente sem fama nenhuma fechar grandes contratos, simplesmente porque sabia se apresentar. Mais uma vez, processo, proposta e prova. E claro, consistência. Quem aparece com constância, com conteúdo que educa e mostra bastidores, compensa qualquer falta de números no início. Você não precisa ser influencer, você precisa ser confiável. Vamos falar de proposta? Esse é um ponto que derruba muita gente. Eu já vi planilhas intermináveis com 57 linhas de termos técnicos que nem a noiva, nem a mãe, nem o noivo entendiam. No final, a pergunta era inevitável: mas o que exatamente eu estou comprando? Quando isso acontece, a decisão não vem. E se vem, é por preço, porque o cérebro segura o que não consegue comparar. Agora, quando a proposta chega limpa, com 2 ou 3 opções claras, cada uma com início, meio e fim, com linguagem de cliente, não de fornecedor, com opções de upgrade que fazem sentido, a sensação muda. A noiva sente que está diante de alguém que sabe o que está fazendo e que respeita a inteligência dela. Segurança fecha contrato, clareza reduz objeção e sim, clareza permite cobrar mais. Você deve estar se perguntando: mas e quem acha que não tem diferencial? O que essa pessoa faz? Eu vou te dizer algo que eu aprendi vendo centenas de atendimentos. Diferencial raramente está no item, ele quase sempre está na forma de conduzir a reunião, na forma de responder uma dúvida difícil, na forma de antecipar um problema antes que ele exista. Eu já vi cerimonialista ganhar uma noiva só por abrir um cronograma real na reunião e dizer: aqui nesse projeto, normalmente a família esquece disso, então a gente faz mais ou menos assim. Só que aí a noiva olhou para a mãe e disse: ela pensou nisso. Pronto, o contrato naquela hora já estava ganho. O diferencial foi antecipação e não um item novo no pacote. Falando em o que mais está sendo contratado, nos últimos anos cresceu muita coisa. Cerimonial completo segue forte, principalmente com as noivas que trabalham muito e querem que alguém tome conta de tudo. Decoração personalizada ganhou espaço. Nada de combo genérico, cada casamento é único, com leitura de estilo, paleta pensada, materiais que conversam com a história do casal. Doces finos e gastronomia com assinatura viraram uma forma de demonstrar personalidade. Fotografia ou filmagem autoral. Uma noiva ela quer ver a si mesma num estilo e não mais do mesmo. O que todas essas frentes têm em comum? Todas dependem menos de preço e mais de confiança. Em todas elas, quem se apresenta com segurança e organização fecha mais e fecha melhor. E os nichos, muita gente subestima.
Mini weddings deixaram de ser menores para se tornarem mais sofisticados. Menos convidados, mais experiências por pessoa, decisões mais cuidadosas. Destination weddings cresceram muito e exigem fornecedores que entendam logística, prazos, fornecedores locais, clima. Cerimônias religiosas específicas continuam muito fortes e pedem especialização. Linguagem, rito, simbologia, casamentos sustentáveis ganharam relevância. E aí entra desde fornecedores de flores locais até descarte consciente, materiais reaproveitáveis, compensação de carbono. O que acontece quando você se posiciona nesses nichos? Você sai da briga generalista, se torna referência naquele recorte e, por consequência, aumenta ticket e velocidade de fechamento, porque a noiva sente que é você. Uma pergunta que sempre surge é: e quanto dá para faturar no começo? Eu gosto de ser honesto. Não é da noite para o dia, mas também não é um caminho de anos até aparecer algo. Eu vi profissionais de várias áreas alcançarem entre 10, 15 mil reais nos primeiros meses, ajustando apresentação, proposta e prova. Às vezes com menos contratos, mas com contratos melhores. E a partir daí, com o processo rodando e boca a boca positivo, o crescimento só acelera. O ciclo é virtuoso: cliente certo, experiências boas, depoimentos sólidos, próximos clientes chegam já com a decisão meio tomada. Isso, inclusive, ajuda a fechar mais rápido. Aquela história que fechei em 7 dias tem muito de prova certa na hora certa. Agora, deixa eu pontuar algo sobre investimento, porque é aqui que muita gente pesa a mão. Não é raro de ver quem acha que precisa começar com tudo. Site caro, branding complexo, ensaios cinematográficos, tráfego agressivo. E no fim, se frustra porque a conta não fecha. Qual é o caminho mais inteligente, então? Sequência enxuta e eficiente. Perfil bem apresentado. Dá para fazer muito com o que você já tem se souber organizar. Proposta clara, do jeito que a noiva entende. E provas visuais e em vídeo, depoimentos, bastidores, antes e depois, histórias. Em paralelo, contatos com parceiros certos, cerimonialistas que confiam em você, espaços alinhados com seu estilo e anúncios só quando a base está pronta para acelerar o que já convence organicamente. Esse caminho protege caixa e valida rápido. Falando em validação, existe um elemento que encurta prazos: a agenda. Quando você deixar claro que trabalha com capacidade real, que existe uma janela de reserva, que datas-chave esgotam rápido, você educa as noivas sobre algo que é verdade para todos os fornecedores: tempo é estoque. Na prática, isso significa que muitas decisões que levariam semanas passam a acontecer em dias, não por pressão, mas por gestão de expectativa. Quem já trabalha assim sabe, uma frase simples como "posso segurar a sua data até sexta, depois eu preciso liberar", move montanhas quando o resto da apresentação está correto. E quando a noiva diz "vou pensar", nem sempre é preço, muitas vezes é falta de clareza. A pessoa volta para casa com dúvidas que não quer admitir. O que exatamente está incluso? E se chover? E se atrasar? E se minha avó precisar de algo específico? A melhor forma de lidar com isso não é mandando um PDF maior ainda, é respondendo as dúvidas antes que elas apareçam. A proposta e até seu conteúdo precisa carregar micro-respostas embutidas. É por isso que vídeos curtos de bastidores, stories mostrando como você resolve imprevistos, pequenos cases com começo, meio e fim funcionam tanto. Eles matam objeções invisíveis. Talvez agora você esteja se vendo em alguma dessas cenas e pensando: mas eu ainda não tenho esses depoimentos. E os meus vídeos não ficam profissionais. Deixa eu te tranquilizar aqui agora. Todo mundo começa do zero e profissional não é sinônimo de cinematográfico. Profissional é confiável. Se o seu vídeo é honesto, com boa luz, som compreensível e você diz o essencial: o que você faz, para quem você faz, como funciona, como contratar, ele cumpre o papel. O mesmo vale para depoimentos. Peça a quem você já atendeu, mesmo que tenha sido um evento menor, oriente a pessoa a dizer a situação, o que você fez, como ela se sentiu, resultado que ela teve. 30 segundos assim derrubam mais objeções do que um carrossel bonito que fala pouco. E quando o assunto é formato de oferta, a tentação é abraçar o mundo. O mais eficaz, porém, é o oposto: reduzir a complexidade. 2 ou 3 opções bem amarradas, com nomes que contam uma história, essencial do dia, experiência completa, assinatura de estilo, com diferenças que a noiva entende sem pensar e upgrades que fazem sentido. Preços apresentados com critério e sem medo. E se fizer sentido, uma forma de entrada que diminua o atrito, reserva de data com percentual de entrada, com parcelas claras. Quando a proposta tem essa arquitetura, a conversa deixa de ser caro versus barato e vira qual das experiências combina com a gente. Deixa eu voltar por um instante àquela dicotomia que a gente viu a vida inteira: baratear para vender versus valorizar para ser escolhido.
Por que a primeira costuma falhar? Porque ela aperta as margens e destrói o diferencial. Se você treina o seu público para te olhar como o mais barato, qualquer concorrente que aceita ganhar menos, no mês seguinte leva sua noiva. Já o caminho da valorização cria barreiras naturais. Estilo, processo, prova, voz. É por isso que quem organiza a casa por dentro, proposta, posição, presença, passa a ver noivas chegando já decididas. Não é sorte, é posicionamento consistente. E dá para fazer isso sem seguidores? Essa você já sabe a resposta, mas vale reforçar com uma imagem mental. Pense em um salão de bairro que vive cheio sem ter Instagram. Por quê? Porque ele cumpre a promessa. É claro no que oferece. Tem prova social orgânica. Gente que fala, gente que volta. Agora, traduz para o nosso contexto. Você vai usar o Instagram e outros canais, claro, mas não como fim em si. Ele é a vitrine e prova. Se a sua vitrine é nítida, o seu processo é confiável e seus clientes falam, você não depende de números grandes para fechar. O número grande vem depois como consequência. Para fechar esse bloco, deixa eu amarrar tudo com uma sequência que você pode literalmente visualizar quando for ajustar seu material a partir de hoje. Ensaio de apresentação, proposta clara, provas vivas, agenda real. No ensaio de apresentação, você grava ou treina o seu discurso de 2 a 3 minutos. Quem você é, como você trabalha, por que esse jeito reduz a ansiedade e aumenta a chance de tudo dar certo. Na proposta clara, você traduz isso em 2 ou 3 caminhos objetivos, com itens e limites definidos e com upgrades que fazem sentido. Nas provas vivas, você inclui depoimentos, bastidores, histórias curtas que comprovam o que você disse. E com a agenda real, você educa sobre datas e prazos, não como pressão, mas como realidade da operação. Quando essa sequência está no lugar, você sai da conversa defensiva, desconto, dá para fazer mais barato, e entra na conversa decisiva. Qual é a data? Qual é a opção? Tudo isso que eu descrevi aconteceu dezenas, centenas de vezes nos meus eventos e continua acontecendo hoje no online, com quem aplica. A beleza é que não é um jogo de grandes sacadas diárias, é um jogo de coerência. Coerência entre o que você promete e o que você mostra, entre o que você fala e o que os seus clientes dizem, entre o que você cobra e o que você entrega. Quando essa coerência aparece, o que você mais deseja, fechar mais e melhor, deixa de ser exceção e vira padrão. E por que eu insisto que esse caminho é o mais rápido? Porque ele encurta decisões. Uma apresentação confiante, uma proposta sem ruído e provas na linguagem da noiva reduzem atrito. E onde há menos atrito, há mais velocidade. A consequência natural é que você não só fecha contratos mais altos, como fecha mais contratos. Exatamente o que, por anos, eu vi acontecer nos pavilhões das feiras e agora eu vejo nos perfis que aplicam essa forma de trabalhar. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como dar o próximo passo para implementar isso do jeito certo, sem ficar perdida, com um roteiro claro, apoio e espaço para tirar dúvidas semana a semana. Porque conhecer a lógica é metade do jogo. A outra metade é colocar de forma estruturada, para que você não dependa de inspiração e sim de método. É assim que a mudança deixa de ser pontual e vira crescimento consistente. Se até aqui você já percebeu como pequenas mudanças na sua apresentação, proposta e prova transformam a forma como as noivas decidem, então deixa eu te mostrar o caminho mais curto para colocar isso em prática do jeito certo, com clareza, sequência e acompanhamento. O que é a Academia Wed Class? É um programa completo, 100% online, feito para levar você da disputa de preço à posição de fornecedor mais desejado do mercado. Aquele que transmite tanta segurança que a noiva prefere reservar agora e não perder a data. É o método condensado de 25 anos em eventos, sendo 15 anos em casamentos, e dos bastidores de feiras onde vi ao vivo quem fechava muito e quem saía de mãos vazias. E o porquê. Não é mais conteúdo solto. É uma sequência prática com o que funciona no mundo real dos casamentos. Para quem é a Academia Wed Class? É para você que quer fechar mais contratos e com valores melhores sem depender de promoção eterna. É para você que quer vender mesmo sem ter muitos seguidores, usando o que convence de verdade, clareza, prova e processo. Não é para quem quer ter atalhos milagrosos ou está buscando só tabela de preço para copiar. A proposta é posicionamento com método. O que você vai dominar lá dentro? Olha, sem transformar a aula num checklist, aqui está o que você passa a fazer. Exatamente os pontos que prometi lá atrás, traduzidos em resultados alcançáveis. Tempo de resultado e velocidade de fechamento. Como organizar sua vitrine, perfil, site, apresentação, para que as noivas em pesquisa decidam em dias, inclusive roteiro de urgência legítima, agenda, capacidade. Investimento inicial certo, onde não gastar e onde investir pouco para parecer profissional e confiável desde já. Pré-requisitos reais, porque não precisa de fama.
Precisa de clareza, constância e prova viva. E como construir isso com o que você já tem. O que as noivas estão contratando? Leitura de demanda atual, cerimonial completo, decoração personalizada, doces finos, foto, filme autoral e como apresentar estilo em vez de lista de itens. Formatos de ofertas que fecham, arquitetura de 2 ou 3 opções com upgrades, nomes que contam a história e condições que reduzem atrito, a mudança que tira a conversa do caro versus o barato. Média de faturamento no início. Como validar rápido e chegar nos 10 ou 15 mil reais nos primeiros meses com menos contratos e melhores contratos. Oferta irresistível, sem desconto. Tripé, processo, proposta e prova. Modelos de micro-objeções já respondidas dentro da própria proposta. Fechamento em até 7 dias. Gestão de capacidade, comunicação de datas, follow-up que respeita o casal e faz a bola rolar. Se não tem o diferencial, transformar forma em diferencial. Antecipação, cronograma, bastidores. Como a noiva percebe isso e escolhe. Nichos com pouca concorrência e alta demanda. Mini wedding, destination wedding, religiosos específicos, sustentáveis. Como se posicionar como a referência do recorte. Vender com poucos seguidores. Usar o Instagram como vitrine e prova, e não como vaidade, conteúdo certo para ativar decisão, não para bombar. A promessa não muda. Quando sua percepção de valor está certa, cobrar mais e fechar mais passa a ser a consequência lógica. Como funciona? Acesso online e imediato às aulas estruturadas por trilhas. Assista no seu ritmo, volte quando quiser. Aulas ao vivo todas as terças-feiras para tirar dúvidas e ajustar sua estratégia no detalhe. É aqui que a gente evita que você trave num ponto bobo e perca atração. Planos de 7, 30, 60 dias. Caminhos curtos para você implementar sem se perder. Do primeiro contrato rápido até a agenda cheia. O que acontece quando você aplica? A Priscila Tambani, cerimonialista, especialista em casamentos católicos, ela saiu do 0 para 30 mil seguidores, 20 milhões de visualizações e contratos consistentes num nicho que diziam pequeno. A Damares Thalita, com doces finos, de quase desistência para 1.700 casamentos por ano e 200 mil seguidores nas redes. Não foi desconto, foi posicionamento e proposta. A Roa Zambuja, cerimonialista, de 3 mil por casamento, passou para 15 mil reais com fila de espera. Mesma profissional, nova percepção. Esses resultados, eles não dependem de sorte, eles dependem de método aplicado. Se você fosse montar isso sozinha, provavelmente pagaria 2, 3 mil reais por uma consultoria de posicionamento. Uns 1.500, 2.500 reais numa revisão, arquitetura da sua proposta. 1.000, 2.000 reais em direção de comunicação e provas, roteiro, depoimento, bastidor. Sem contar o custo de tempo perdido tentando no escuro. Na Academia Wed Class, você tem o pacote completo por 12 parcelas de R$ 99 reais. Isso dá R$ 1.188 reais no total. Menos do que um único contrato do que a maioria cobra. Na prática, um casamento paga a academia inteira. Imersão Fast Track. Um intensivo para você sair do consumo passivo e bater o primeiro marco. Apresentação, proposta, prova viva em 6 horas. Aulas ao vivo semanais, toda terça-feira. Você não fica encalhada. Traz sua proposta, seu perfil, suas dúvidas, ajuste fino ao vivo. Garantia incondicional de 7 dias. Você entra, assiste e aplica. Se em 7 dias você sentir que não é para você, cancelamos e devolvemos 100% do seu dinheiro. Sem perguntas, sem burocracia. É risco zero do seu lado. Como você estará em 30 ou 60 dias? Em 7 dias, você já terá sua apresentação respirando profissionalismo. E uma proposta clara, com 2 ou 3 opções decentes. Em 30 dias, seus conteúdos e provas estarão matando objeções que antes travavam. As conversas do direct mudam de valor para como reserva. Em 90 dias, você enxergará um pipeline real. Datas em negociação, bloqueios, follow-ups. Não é promessa de milagre, é mecânica de venda consistente. E sim, é aí que fechar 4, 5 casamentos por mês deixa de ser improvável e passa a ser plausível. Quando a percepção muda, a curva muda. Ah, mas eu não tenho tempo agora. Por isso tem a trilha modular e os planos de 7, 30, 60 dias existem. Você não precisa de horas por dia. Precisa de uma sequência de 30 a 40 minutos por dia, por 2 semanas, mudam sua vitrine. Já tentei de tudo e não funcionou. Provável que faltou arquitetura de proposta e prova na linguagem da noiva. Aqui você implementa com exemplo concreto e tira dúvida ao vivo. Meu nicho é muito pequeno. Melhor ainda, nichos bem recortados geram referência e ticket maior. Pergunta para Priscila, que não viveria de cerimônia católica e agora vive. Eu não tenho um diferencial. O diferencial está na forma. Antecipar, conduzir, provar. A estrutura transforma a sua forma de percepção de valor. A noiva sente. Tenho poucos seguidores. Ótimo, vamos usar o Instagram como vitrine e prova, não como vaidade. Já vimos contratos altos com menos de 1.000 seguidores, porque o que vende é confiança. É caro para mim, 12 de R$ 99.
Um contrato paga o programa inteiro. O cara é ficar mais um mês perdendo noivas por falta de clareza. São 52 aulas ao vivo por ano para tirar dúvidas. 22,85 por mentoria. Se você quer parar de disputar noivas por preço e começar a ser a escolha óbvia pelo que você faz e como você faz, o próximo passo ele é bem simples. Clica no botão aqui de baixo, garante sua vaga na Academia Wide Class por 12 vezes de R$ 99. Entre na imersão Fast Track e traga a sua proposta para a próxima terça-feira ao vivo. Um único contrato já paga tudo, o resto vira lucro e tranquilidade.